Gostaria de começar esta meditação por partilhar convosco algo que aconteceu a semana passada. Semana passada eu tive a oportunidade de encontrar uma irmã que foi membro da minha igreja em Cascais e nessa altura nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos ali e eu encontro essa irmã agora, a semana passada, e tivemos a oportunidade de falar um bocadinho. E então, na conversa, ela dizia-me que a sua sogra, que eu conheço, que era irmã também e é irmã também de Cascais, iria fazer agora no mês de dezembro 109 anos. É quase um recorde, não é? É quase um recorde. 109 anos. E eu achei aquilo qualquer coisa de extraordinário. Eu, quando lá estive, cheguei a ir aos anos, quando ela fez 100, fez os 101 e os 102 também. Eu vivi essa experiência, nunca pensei que ela ainda chegasse aos 109 anos. Vai fazer agora no dia 1 de dezembro. Quando pensava nisto, dizia, realmente há pessoas que ultrapassam todas as expectativas, não é? No entanto, quando nós começamos a comparar isso com aqueles homens que viveram logo após a criação, nós percebemos que há uma diferença muito grande, não é? Sabem que aqueles homens que foram criados logo após Adão e Eva, ou que nasceram depois de Adão e Eva, eram pessoas que tinham uma média de duração de 900, 950 anos, não é? Andava ali a média de 950 anos. Houve quem avançasse mais um bocadinho, houve quem tivesse menos, mas era assim uma longevidade mesmo brutal, não é? Grande. O que é 900, o que é 109 anos comparado com 950? É 10%, não é? É 10%. Queridos irmãos, nós temos o homem que viveu mais e que a Bíblia nos descreve, foi Matusalém. Sabem quantos anos viveu Matusalém? A Bíblia diz que ele viveu 969 anos. Já imaginaram? 969 anos. Ele nasceu quando Adão tinha 687 anos. Quando Matusalém nasceu, Adão, que era um dos seus antepassados, Matusalém foi o 8º depois de Adão. Quando Adão tinha 687 anos, foi quando Matusalém nasceu. E sabem, Matusalém viveu os tais 969 anos e morreu no ano 1656 depois da criação. Ou seja, no ano 1656, depois de Adão ter sido criado por Deus, foi quando Matusalém morreu. Ele morreu precisamente no ano do dilúvio. O dilúvio aconteceu e foi precisamente nesse ano que Matusalém morreu. Não entrou na arca precisamente porque morreu antes do dilúvio. Já imaginaram que este Matusalém conheceu Adão? Conheceu Adão. E conviveu com Adão cerca de 243 anos. Acham que foi pouco tempo ou não? Acham que Matusalém teve tempo para ouvir várias histórias de Adão? Como é que se deu a criação? Se calhar ouviu da parte de Adão contar como é que era andar com Jesus no jardim. Qualquer coisa de extraordinário, não é? Ele teve pelo menos 243 anos para ouvir Adão a contar-lhe as histórias. Foi tempo suficiente, não foi?
Se calhar não precisava de tanto. Matusalém foi pai de um homem chamado Lameque. Lameque foi filho de Matusalém. E sabem, este Lameque ainda conheceu Adão. Lameque conheceu Adão durante 56 anos. Ainda foi alguns anitos, não foi ali com Adão? Acham que dava para ouvir as histórias? 56 anos a ouvir histórias ainda é muitos anos, não é? Então, este filho de Matusalém, chamado Lameque, viveu 56 anos ainda com Adão. Ouviu da boca de Adão, em primeira mão, as histórias da criação. Quem era Deus, não é? Ouviu a história do pecado, como é que surgiu o pecado. Não é? Então, eu acredito que ainda deu para conhecer muito sobre Adão. Foi ou não foi? Sabem quem foi Lameque? Lameque foi pai de Noé. Então, Noé ainda conheceu o seu avô, que era Matusalém, conheceu o seu pai Lameque e ouviu destes, em segunda mão, a história da criação. É assim, com certeza muitos de nós ainda se lembram de histórias contadas pelos nossos pais e pelos nossos avós, ou não? É comum isso acontecer. Se o meu avô ou a minha avó não morreram, eu ainda em criança ouço algumas histórias que eles contam. Foi isto que aconteceu com Noé. Ele ouviu do seu avô, Matusalém, e do seu pai, Lameque, muitas histórias de Adão, contadas praticamente ali na primeira pessoa, não é? Não foi bem na primeira, porque Noé não conheceu Adão, mas conheceu pessoas que estiveram e que lidaram com Adão. Então, tudo isto, porquê? Porque as pessoas viviam muitos anos. Eram muitos anos que as pessoas viviam. No entanto, a Bíblia diz-nos que Deus decidiu encurtar a vida do homem. Eles viviam muitos anos, mas Deus decidiu encurtar. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Diz-nos assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus tinha um plano de reduzir a vida do homem dos tais 950 anos, que era a média, para 120 anos, que era o máximo que o homem iria viver. Não quer dizer que não hajam pessoas que possam até ultrapassar esta idade, mas é raro isso acontecer. Na sua grande maioria, as pessoas não passam dos 120 anos. Sabem, Noé ainda viveu 950 anos, mas depois do dilúvio as coisas mudaram. Noé, como tinha nascido antes do dilúvio, ainda viveu muitos anos, 950. Sabem, se nós fizermos as contas, Noé ainda conheceu Abraão. Já imaginaram? 950 anos ainda deu para conhecer Abraão. E vejam agora Noé contar a Abraão as histórias da criação. Não tinha sido assim uma coisa tão longe, pois não? Porque o próprio Noé tinha ouvido falar do seu pai e do próprio avô sobre Adão e ele passou a Abraão. Quer dizer, aquele que não morria nem vivia. Diz-nos então que ainda Noé viveu 58 anos com Abraão. Ainda viveu 58 anos com Abraão. Abraão seria a terceira geração a ouvir a história da criação. Era a terceira geração. Claro que já tinha passado muitas gerações, mas a nível de ouvir, era a terceira geração. Quer dizer que o relato bíblico
da criação foi passado fidedignamente e os homens daquela altura retinham as histórias que eram contadas, não é? Sabem que a Bíblia diz que Abraão foi um homem digno e por isso Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação. Em Gênesis 12, 1 e 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, Deus vai escolher Abraão para ser uma bênção, não é? Deus vai escolher Abraão para ser uma bênção. Abraão conheceu Noé e vejam, Abraão conhece um homem, Noé, que durou 950 anos. E o próprio Abraão, sabem quantos anos é que ele durou? 175 anos. Há uma grande diferença, há ou não há? Abraão conheceu um homem com 950 anos. E agora imaginem ele a lamentar-se. Olha, Noé viveu 950 anos e eu só vivi 175 anos. Muito pouquinho, não é? Muito pouquinho comparado com aquilo que antes os homens viviam. Mas depois do dilúvio, foi isto que aconteceu. Paulatinamente, os homens foram durando cada vez menos, até chegar aos anos que Deus tinha dito, não é? Sabem que Abraão teve um neto chamado Jacó. Sabem quantos anos viveu Jacó? 137 anos. A idade continuava a diminuir. E Jacó teve um filho, ele teve vários, não é? Teve os 12 filhos, que deram as 12 tribos de Israel. Mas Jacó teve um filho chamado José. E sabem quantos anos viveu José? 110 anos. Praticamente a idade daquela irmã que eu vos falei há pouco, não é? Que já estava com 109 anos. Então, José já estava dentro do limite que Deus tinha estabelecido. Os 120 anos que Deus tinha falado, José agora só tinha ido até aos 110. Queridos irmãos, eu gostava de vos fazer uma pergunta. Já alguma vez pensaram como é que seria a vossa vida se durassem 950 anos? Já pensaram nisso? O que é que dava para fazer em 950 anos? Nem dá para ter ideia, não é? Já imaginaram que com 950 anos nós podíamos estar a ouvir a história do Dom Afonso Henriques na segunda geração? Hã? Quase que o nosso avô tinha vivido com o Dom Afonso Henriques. Se nós vivêssemos os tais 950 anos. Queridos irmãos, isto mostra realmente que 950 anos era muito. Nós teríamos vivido neste momento como estamos. Eu sei que há aqui pessoas com 80, 90, 100 anos, não é? Mas teríamos vivido 10% da nossa vida. Os 950 anos era 95 anos se fossem 10% da nossa vida. Então poderíamos dizer que ainda éramos crianças, não é? Ainda éramos criancinhas com cerca de 10 anos. Era a mesma coisa que estarmos com 10 anos. Eu às vezes ouço pessoas dizer assim: eu gostava de ter agora 10 anos, mas com o conhecimento que eu tenho. Não é? Era o que acontecia com estes homens. Eles com 100 anos já tinham um conhecimento tremendo, não é? Tremendo. Ainda eram crianças, comparado com os anos que ainda vinham. Em Gênesis 6, versículo 5, Deus vai mostrar porque é que teve que encurtar a vida do homem. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, Deus não permitiu que o homem vivesse tanto tempo, sabem porquê?
por causa do pecado. Já imaginaram o que é o homem 950 anos a fazer o mal? Era muito tempo a fazer o mal, não é? Com certeza que a raça humana seria destruída rapidamente. O mal se multiplicaria e o ser humano deixaria de existir. Se a história seguisse esse curso, sabem o que é que ia acontecer? O plano da salvação estava posto em risco. Não haveria mais descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo não podia vir. Porquê? Porque o homem se destruiria rapidamente, queridos irmãos. Deus, na sua sabedoria, reduziu a longevidade do homem até aos 120 anos. Esse era o tempo suficiente para crescermos, constituirmos família, vivermos a vida e conhecermos a Deus. Os tais 100 anos que podemos ir, 100, 110, como nós vimos há pouco, é o tempo suficiente para nós crescermos, conhecermos o mundo, podermos ter a nossa família e, sobretudo, aceitarmos Jesus na nossa vida. É mais do que tempo. Mais do que isto, era para que a maldade se multiplicasse ainda mais. Queridos irmãos, sabem que se nós vivêssemos 950 anos, se nós, por exemplo, durante os primeiros 300 anos da nossa vida fossem dedicados ao estudo, nós poderíamos tirar 60 cursos universitários e ainda tínhamos 650 anos para pôr esses cursos em prática na nossa vida. Já viram? Às vezes há pessoas que conseguem 3, 4 cursos, 5 cursos universitários, não é? Passam quase uma vida toda a estudar. Nós poderíamos tirar 60 cursos universitários e ainda ter 650 anos. Gastaríamos 300 anos a tirar essa formação, ainda tínhamos 650 para pôr isso tudo em prática. Era muito tempo, não era? Mas Deus, na sua sabedoria, achou que nós não devíamos durar tanto tempo. O tempo que Ele nos deu é o tempo suficiente. E a Bíblia, falando do tempo que o homem vive, ela mostra que esse tempo é um tempo efêmero. Eu não sei se vocês conhecem um inseto chamado efêmero. Conhecem? Já ouviram falar? Sabem que este inseto, ele tem uma duração muito pequenina de vida. Ele, na sua infância, ele vive nos lagos, na água. Mas quando ele sai dos lagos, ele pode durar até 3 anos como uma espécie inferior de vida, não é? Ali, tentando nutrir-se, comer. Mas quando ele se torna adulto, ele cria umas asas. É uma espécie de libélula. Ele cria umas asas. É um inseto que cria umas asas. E, a partir do momento que ele tem essas asas, torna-se um adulto. Ora, como adulto, sabem quanto tempo é que vive? Menos de 24 horas. Por isso é que se chama efêmero. A sua vida é efêmera, é pouca, não é quase nada. Sabem, o tempo que ele tem é o tempo dele poder acasalar e depois de acasalar morre, o macho morre. E a fêmea, depois de pôr os ovos, morre também, o que acontece tudo num dia. Sabem que a Bíblia compara a nossa vida como um dia. É uma vida efêmera. Reparem, nós temos aqui alguns textos. Por exemplo, Moisés, ao escrever o Salmo 90, versículo 5, diz que os nossos dias são breves como o sono. E diz que nós somos como a relva. É verdade que a relva dura mais que um dia, mas é para mostrar que a nossa vida é realmente muito curta. E diz mais, no Salmo 102,
Ele compara os nossos dias, o salmista compara os nossos dias às sombras. E no Salmo 103, Davi, ele vai comparar-nos à flor que cresce no campo e se vai com o sopro do vento. Está a ver? Então, a Bíblia vai mostrando que a nossa vida é comparável à relva, a uma flor, não é? A uma sombra. Nós temos em Isaías 40, 6 a 8 também, e diz que toda a humanidade é como a relva, que murcha, e toda a glória como as flores do campo. Nós também temos Tiago. Pedro fala disto também em 1 de Pedro 1,24, e Tiago 4,14 afirma também que nós somos como a neblina. Como é que é a neblina? Agora está e depois desaparece, dissipa-se, não é? Queridos irmãos, a palavra de Deus compara a vida do homem a uma vida efêmera, curta. Comparado com este animal, esta libélulazinha que tem uma vida de 24 horas, não é? Nós mesmo assim ainda temos mais sorte. Viver 110 anos não é viver um dia de 24 horas. Temos oportunidades. Podemos nestes 100 ou 100 anos, podemos ainda fazer muita coisa, não é? Queridos irmãos, no livro do Evangelho de Lucas, Jesus vai contar uma história de um homem que dedicou o seu tempo de vida, o seu coração a acumular riquezas. Nós encontramos essa história em Lucas 12, capítulo 12, versículo 20, 21, e fala-nos deste homem que acumulou, quis derrubar os seus celeiros e fazer celeiros ainda maiores, porque a intenção deles era acumular ainda mais. Jesus vai dizer nesta história que conta que este homem que queria acumular tudo, Jesus vai chamá-lo de louco e vai dizer: esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Queridos irmãos, há pessoas que dedicam a sua vida a acumular riquezas. Ainda esta manhã vinha a pensar, quando vinha a conduzir para cá, vinha a pensar que há pessoas que olham para a vida e eu às vezes surpreendo da forma como as pessoas veem a vida. Há pessoas que dedicam a vida a roubar. Então para elas a vida é roubar. É assim que elas conseguem o dinheiro facilmente, é assim que elas conseguem os seus prazeres. Então não se importam o que vai acontecer, roubam. Há outros, como nós vimos aqui, que tentam acumular riqueza, não é? Procuram ganhar e conseguir. Há outras que é a fama. Há pessoas que se tornam assassinos. Há pessoas que, vendem-se para conseguir tudo, não é? Então, há pessoas que têm visões da vida assim, que a visão delas é esta. É o querer, é o ter, é o acumular, não é? E vivem para isto. Passam os seus dias a pensar nisto. Queridos irmãos, será que a vida que vamos vivendo aqui não tem que ser mais do que isto? Será que é só pensar no aqui e agora? Só nos satisfazermos as nossas necessidades? Será que não há algo melhor, maior? Vejam, a Bíblia diz que a nossa vida é efêmera, é pouca. Agora, acontece, daqui a pouco deixa de existir. Como é que nós estamos a viver os nossos dias, queridos irmãos? É importante pensarmos nisso. Jesus ainda vai dizer em Mateus 6, 19 e 21, vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Queridos irmãos, onde é que está o nosso coração? É nas coisas daqui? É nas coisas que vamos vivendo? É naquilo que a nossa vida adquiriu ao longo do tempo? Não devia ser. A nossa vida passa. Viemos sem nada e vamos sem nada. Deixamos aqui tudo. Estamos a lutar pelo quê? Pela nossa vida aqui ou pela eternidade? É porque Deus encurtou os nossos anos, é verdade, a Bíblia diz isso. Mas não quer dizer que os nossos anos sejam curtos para todo o sempre. Um dia o Senhor vai alargar a nossa vida novamente. É verdade que vivemos este tempo aqui nesta terra, mas um dia não vamos viver só 950 anos. Vamos viver uma eternidade. Vamos viver para sempre, para nunca mais acabar. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Eu vou-vos ler o que o apóstolo Paulo nos diz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos irmãos, se a nossa vida se limita às coisas que vivemos aqui e que são efêmeras, acabam rápido, nós voamos. Se nos limitamos somente a isto, somos, diz o apóstolo Paulo, os mais infelizes dos homens. Queridos irmãos, o sábio Salomão em Eclesiastes diz que Deus colocou dentro do nosso coração a eternidade. É verdade que ninguém quer morrer. Nós não queremos, mesmo com 100 anos, nós queremos viver mais. Claro que às vezes não temos este desejo porque o sofrimento e a dor é muito grande. Mas, sei lá, nós ainda tínhamos projetos. Cá dentro de nós ainda nos sentimos novos, não é? As pernas podem não ser novas, as rugas podem aparecer, podemos não ter a mesma força, mas no nosso interior ainda somos novos, ainda dizemos assim, então, mas eu nasci há pouco tempo, passou-se tão rápido, é ou não é? Queridos irmãos, porque Deus colocou dentro de nós a eternidade. E é isto que Deus nos quer dar. Deus encurtou a vida do homem para não vivermos sempre a fazer o mal. O tempo que nós temos de vida é o suficiente para crescermos, para conhecermos a vida, para fazermos família e para conhecermos Jesus. Queridos irmãos, este é o tempo de conhecermos Jesus. É o tempo. Estamos vivos ainda. É o tempo para nos arrependermos. É o tempo para pedirmos perdão. É o tempo para dedicarmos a nossa consagração ao Senhor. É o tempo para dizermos, Senhor, é em Ti que confiamos. A nossa vida está nas Tuas mãos. Estamos a viver aqui um curto espaço de tempo para depois Deus nos dar a vida eterna. Queridos irmãos, é esta a promessa que o Senhor fez. Nós podemos até passar como a flor, murchar como a relva, nos dissiparmos como a neblina, mas podem ter a certeza que o Senhor nos prometeu a vida eterna. E não vamos viver só 950 anos. Isso vai ser 0,0000% da nossa eternidade. Queridos irmãos, nós vamos viver para nunca mais morrermos. É isto que o Senhor nos prometeu. Então, que aproveitemos o tempo que aqui temos, que aqui estamos, para vivermos uma vida feliz, conhecendo cada vez mais o nosso Jesus. Este é o meu apelo, o meu desejo para cada um de nós. Não desperdicemos no pouco tempo que nos resta. A vida já é curta. Se muitos de nós que aqui estão já têm 80, 90 anos, ainda mais curta é. Não desperdicemos este tempo que ainda temos para perdermos a vida eterna. Pelo contrário, que neste pouco tempo que ainda temos, consigamos, com a ajuda de Jesus, ganhar a vida eterna. Que assim seja. Deus seja louvado por isso. Amém.